da Idade Média ao Renascimento. Arte gótica. O termo gótico. Termo criado quando o renascentista Giorgio Vasari se referiu de modo pejorativo a esse tipo de arte já no século XVI. Isso significa o quê? Que esse termo veio designar esse tipo de arte depois que ela já estava em voga. Ou seja, ela pertence ao final da Idade Média, mas o termo em si foi criado no Renascimento. Vasari trata um paralelo com os godos, que é um povo bárbaro que invadiu e destruiu Roma em 410, rejeitando esse tipo de arte. Mais tarde, o termo perdeu o caráter negativo, relacionando-se à arte dos arcos curvilíneos. Observem a Sainte-Chapelle, de Paris, construída no século XIII. Veja, esta aqui é a igreja. Percebam que ela tem arcos na entrada, um grande portal, e sobre ela você observa uma rosácea, esse termo aqui, uma rosácea central, que por dentro da igreja, você percebe que ela é toda feita em vitrais, quer dizer, pequenos pedacinhos coloridos de vidro que vão iluminar, enchendo a catedral de luz. Veja por dentro como ela é. Ela é toda iluminada, ela é impressionante. Tá? A estrutura interna ela é toda em vidro, em vitrais coloridos e ogivas. O que significa isso? Percebam que a forma são como se fossem estruturas alongadas, como pequenos foguetes, né, projetados para o alto. Então, essas igrejas, elas são muito grandes e quando você entra, né, você está no interior dessas igrejas e dessas construções góticas, a impressão que a gente tem é que somos muito pequenininhos. Vejam como é. Todas as paredes são forradas de vitrais, ou seja, na luz do dia, essas igrejas são muito lindas, muito iluminadas e muito grandes. Tá? Elas dão uma impressão de magnificência. O estilo em voga até então era o que nós chamamos de estilo românico, que era uma igreja de menor porte, embora grande, claro, mas muito menor do que o estilo gótico propõe. Veja a diferença. Aqui você não tem rosácea central, você tem uma porta, um portão muito grande, sim, porém, o estilo gótico da igreja da Catedral de Canterbury, ela é impressionante. Então, são estruturas muito maiores. Veja que aqui elas têm um alongamento, como se quisessem alcançar o céu. Veja. Esse é um corte de uma igreja românica. Ela tem arcos, né? Uma nave central, como está aqui, uma nave central, naves laterais, aquela lateral das igrejas, um arco, aqui um arco central grande, tá? E pilares, como esses, tá? Muito bem. Observemos então o corte de uma igreja gótica. Você tem uma nave central, muito grande, mas em formato de ogiva. A nave lateral, ela é de menor porte e ela é cruzada, né, por ogivas. Vejam aqui na letrinha C, ó, vejam aqui. Tá? Na sequência você tem o pilar, veja que é um pilar muito maior e mais alongado. Aqui você tem um pináculo, ou seja, seriam como triângulos que são projetados para o lado superior, para cima. E uma estrutura que se chama arco-botante. O arco-botante segura, ela estrutura esta coluna. Tá? E elas são livres, elas são soltas, como se elas flutuassem no espaço.
Veja, aqui você tem os arcos botantes, tá? Essa estrutura de pináculo, tá? E elas são gigantescas. Vejam nessa foto que você consegue observar as pessoas aqui, ó. Veja a comparação com o tamanho das pessoas. Elas são imensas. Essa é a estrutura interna, toda ela com ogivas e arcobotantes. E a Catedral da Sé, no centro de São Paulo? Observem. Rosácea central, tem um portal aqui, né? Percebam que há estruturas de ogivas. Aqui você tem o pináculo, porém, e esta estrutura? Percebe que é um domo? É uma estrutura arredondada. Lembrem-se que as estruturas arredondadas, elas são românicas. Portanto, a Catedral da Sé é chamada de Catedral neogótica. Por quê? Porque ela tem uma mistura de estilos. Vejam a parte interna, toda ela com ogivas, tá? Pináculo. Ela segue a estrutura de uma catedral gótica. Porém, esse domo arredondado quebra o conceito de estrutura, né, de um gótico puro. Estamos agora passando para o terceiro filme, falando de Idade Média.